vai falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa muito importante que todos nós temos inato. Deus, nosso Pai maior, Ele e todos os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio, não nos força a fazer nada, quer dizer, eles têm um respeito necessário para que não interferir nas nossas decisões, a não ser nos orientar quando estamos equivocados, quando estamos nos dirigindo por um rumo que nos vai trazer prejuízos, vão nos intuir, vão nos sugerir novas reflexões, mas jamais vão interferir na nossa vontade, no nosso poder de decisão. Deus nos deu esse poder de decisão para que nós possamos provar que somos capazes de caminhar corretamente por nossa própria vontade, ou seja, o aprendizado é nosso. É claro que esse livre-arbítrio, muitas vezes, ele é desrespeitado pelos espíritos inferiores, porque eles estão ao nosso lado, né? São espíritos ainda imperfeitos, como nós mesmos, mas que têm seus objetivos muitas vezes de nos prejudicar, de fazer brincadeira conosco. Então eles não têm a seriedade dos espíritos superiores, por isso eles não respeitam o nosso livre-arbítrio. Cabe a nós não nos sintonizarmos com ele, com as nossas vontades, com os nossos gostos, mas Deus e os espíritos superiores sempre respeitam o nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, né, à medida que nós vamos evoluindo, vamos tendo mais maturidade na vida, a gente vai conquistando a faculdade de livre escolha, cada vez mais. Nós escolhemos o caminho que nós vamos trilhar, né? Mas, em consequência disso, teremos também a responsabilidade pelas escolhas que fazemos, para o bem ou para o mal. Essa faculdade era conquistada pela nossa vontade, nosso pensamento, né? O que passa no nosso coração. Então nós temos essa escolha. Jesus mesmo disse: onde está o seu tesouro, lá estará seu coração. Então Deus respeita isso. Existe uma lei divina, porque Deus, quando criou todo esse universo, criou também as suas leis imutáveis. Essas leis que Deus criou, elas jamais vão se alterar, elas são perfeitas. E uma dessas leis é a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que fazemos reverte de volta para nós mesmos. É diferente um pouco da lei de ação e reação, é quase a mesma coisa. A diferença que eu vejo entre a lei de causa e efeito e a lei de ação e reação é que a lei de ação e reação não se altera. Se eu pegar uma bolinha de borracha daqui e jogar ela lá na parede, ela vai voltar para mim, na mesma intensidade que eu joguei, ela bate e volta. Volta para mim. A lei de causa e efeito já é um pouco diferente. Eu jogo a bolinha, mas ela não volta para mim na mesma intensidade. Ela vai voltar para mim de acordo com a minha... Vai levar em consideração uma série de fatores. O que eu quis fazer com que, ao jogar a bolinha, o que passava na minha cabeça, qual que era a minha intenção. Se essa bolinha voltando para mim, ela vai vir com a mesma intensidade, mas se eu aqui tenho alguns comportamentos que vão atenuar essa velocidade, ela vem diminuindo e pode nem chegar até mim de volta, ou pode chegar pulando devagarinho. Então
O que eu quis dizer? Que a lei de ação e reação, ela não se altera em questões de intensidade no retorno. Mas a lei do livre-arbítrio de causa e efeito, se eu fiz um mal a alguém, pela lógica, eu vou passar por um mal parecido, que é o retorno da minha atitude. Mas se eu, durante esse período que eu estou vivendo aqui encarnado, esse mal que eu fiz pode ter sido até em outra encarnação passada. Mas se eu estou levando uma vida diferente, se eu estou levando uma vida de amor, de caridade, se eu já modifiquei o meu íntimo nesse intervalo de momento, essa lei de causa e efeito, ela vem atenuada pelas circunstâncias. Então, muitas vezes, a princípio, eu teria que sofrer a mesma fatalidade que eu provoquei. Mas devido à minha postura, à minha vida voltada para o bem, às minhas modificações íntimas que eu tenha feito na minha vida, essa lei, ela vem se atenuando. E muitas vezes, por exemplo, se eu cortei a perna de alguém, eu muitas vezes perco o dedo do pé só, não perco a perna de novo. Ou muitas vezes sofro um defeito no dedo do pé, que vai me dificultar um pouco de caminhar, mas não vou perder, em função das minhas atitudes, da minha mudança de comportamento, da minha reforma íntima que eu tenha feito, no momento em que eu pratiquei aquela ação negativa. Então a lei de causa e efeito é assim, ela vem atenuando de acordo com o comportamento do espírito, né? Mas baseado nisso, Deus me permite que eu escolha as minhas caminhadas, né? O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser, né? Nos primeiros momentos da humanidade, o espírito quase não tem livre-arbítrio. Ou seja, na época do mundo primitivo, quando nós fomos criados ainda espíritos primitivos, sem muito conhecimento, sem muita, a inteligência ainda pouco desenvolvida, né? O raciocínio ainda começando a ser estimulado, eu não tinha livre-arbítrio, basicamente, porque eu não tinha condições de escolha. Então Deus me colocava uma inteligência que me guiava, que é o instinto que todos os animais têm, instinto de sobrevivência, né? O instinto de conservação, então que me fazia tomar certas atitudes. Eu vivia a partir desses instintos. Então o instinto de conservação me fazia, quando eu sentia fome, procurar alguma coisa para comer. O instinto de conservação, né? O instinto de sobrevivência me intuía que eu tinha que fugir do perigo, que eu tinha que me abrigar das tempestades. Então isso é instintivo. Essas leis divinas que eu disse, né, que Deus quando fez todo esse universo e nos criou, colocou essas leis na nossa consciência, no nosso coração. Então nós temos esse instinto inato em nós também. Nós sempre teremos esse instinto, ele não acaba. Então esse instinto, a princípio, era o que nos governava, né? Então, nos primeiros momentos da humanidade, o espírito quase não tem essa lei, esse livre-arbítrio. Ele está mais sujeito ao determinismo, ou instinto, porque não tem conhecimento nem experiência para avaliar melhor a sua escolha. É como aquelas crianças a quem não permitimos realizar determinadas ações, por ela não conhecer ainda os perigos. Então é como nós ainda somos considerados pela espiritualidade superior crianças ainda, né? Claro que nós não somos a criancinha já de 2 anos, de 1 ano, que a gente tem que ficar olhando, não ficar o dedo na tomada, para tomar um choque. A gente governa as atitudes dela. É o que Deus faz conosco. A partir do momento que nós vamos aprendendo e vamos criando, adquirindo a certa maturidade, Deus vai nos deixando mais solto, como os pais fazem com as crianças. Acredito que
vai crescendo, vai soltando, vai liberando, para que ele possa exercitar o seu poder de decisão, sempre orientado. Nós somos sempre orientados. As leis de Deus estão na nossa consciência, então nós não temos desculpa de desconhecimento. As leis de Deus estão na nossa consciência, adormecidas lá, e nós sempre recebemos os lembretes dessa lei, para a gente não esquecer, para a gente ver como o pai está sempre orientando o filho. Olha, eu falei, não faça isso, não deve fazer, você vai sofrer isso aqui, vai acontecer isso. Os pais orientando as crianças. Deus faz isso conosco através dessas suas leis. E através das inúmeros mensageiros que têm surgido entre nós desde os primórdios da humanidade, como os profetas, como Moisés, com os 10 mandamentos, são todos lembretes dessa lei divina que está em nós, para que a gente possa andar corretamente, não ficar o dedo na tomada. Então veio Moisés com os 10 mandamentos, depois veio Jesus trazendo a lei do amor, da caridade, do perdão. Depois veio a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que vem nos trazer de volta, rememorar, recordar e reviver todos os ensinamentos de Jesus de uma forma mais clara, explicando as entrelinhas que Jesus deixou, por não poder explicar tudo naquela época em que ele esteve entre nós, pela pouca maturidade da humanidade ainda. Como nós, a partir do século XIX, já tínhamos adquirido maturidade suficiente, Deus nos manda a terceira revelação. Jesus nos manda o Espírito de verdade, que vem trazer a doutrina dos Espíritos, explicando todo o Evangelho de volta, toda a lei divina, tudo aquilo que Jesus trouxe e que não pôde falar naquele momento para as pessoas, vem nos trazer explicadinho, para que a gente continue tendo uma forma de modelo e um norte para a gente caminhar, né? Recordar essas leis que estão no nosso coração, fazer com que elas despertem e orientem a nossa caminhada, né? Então, esse livre-arbítrio a princípio era um instinto, né? Que Deus colocou em nossas vidas, nos colocou para a gente poder sobreviver, né? Na sua infinita misericórdia, o nosso Pai permite que espíritos mais elevados tracem o caminho a seguir, como forma de suprir a falta de experiência. Então, espíritos superiores, mais elevados, nós temos o nosso anjo de guarda, que todo mundo tem, é um espírito superior que está comprometido na missão de nos guiar, de nos orientar, né? Então Deus coloca esses espíritos superiores, todos os espíritos superiores trabalham fazendo a vontade de Deus, estão ao nosso lado, nos orientando, nos guiando, para que a gente está sempre, nunca abandonado. Por isso que nós dizemos, Deus não nos abandona em momento algum, nós estamos sempre sendo guiados e sendo protegidos. O que nos falta muitas vezes é a atenção, é a vontade de fazer a coisa certa, muitas vezes é o orgulho, o egoísmo nos tirando o caminho certo, muitas vezes a preguiça, o apego, muitas vezes, porque a grande parte das nossas dificuldades vem do apego que a gente adquire com a matéria, porque a matéria é muito atrativa, né? O mundo material. Nós estamos aqui, a maioria da humanidade ainda pensa que essa é a nossa vida, por isso nós temos que viver da melhor maneira possível, nós temos que tirar proveito, em detrimento do nosso irmão, que muitas vezes a gente até passa por cima dele, porque a gente acha que essa é que é a vida importante, que eu não posso perder nada, e que eu mereço tudo e quero tudo para mim. Por isso é que nós, muitas vezes, não ouvimos e nem percebemos que tem uma mão ali tentando nos guiar no caminho certo e a gente vira as costas para ela. Mas Deus, nosso Pai, jamais vai nos deixar abandonados sem ter como caminhar, né? Então, o espírito de média evolução, então esse é o espírito ainda do livre-arbítrio, do instinto, é aquele espírito primitivo. O de média evolução, aquele que já passou por esse processo,
tem menos restrita essa faculdade. Então, à medida que nós vamos adquirindo essa maturidade, vamos aprendendo a usar a nossa inteligência, a nossa razão, esse instinto vai diminuindo na nossa vida. Ele não desaparece, ele vai diminuindo, porque ele vai sendo substituído pelas nossas decisões. Então nós já podemos, né, o Espírito já pode decidir, eu quero ir por esse caminho. Mas ainda, muitas vezes, iludido, enganado pelas aparências, pela atração, né, do mundo material. Esse mundo material é importante, por isso que o mundo material é importante, por isso que a reencarnação é importante para todos nós. Porque na matéria, né, na vida encarnada, é que nós temos a oportunidade de provar que a gente está sabendo usar o nosso livre-arbítrio. E nós estamos sabendo a escolher o caminho a seguir, seja bom ou seja ruim. Mas nós estamos exercitando essa capacidade e esse direito que Deus nos deu, né? Então, o espírito de média evolução, ele tem mais restrita esse instinto, né? É como o jovem que, após passar pela disciplina necessária do momento infantil, tem mais possibilidade de decisão. Então, aquela criança de 3 anos, de 2 anos, que já cresceu, que já tem 11, 12, não precisa falar para ele mais que ele não pode pôr o dedo na tomada, porque ele já tem consciência disso. Então, se ele colocar, é o que ele quer mesmo, e aí ele vai sofrer com tomar o choque, é o problema dele. Mas ele não precisa do pai e a mãe ficar atrás dele. Então ele já vai ter outras dificuldades para poder ser orientado, para que ele vai começar a conviver, para ele começar a aprender outras coisas. Essa parte da infância ele já aprendeu tudo. Assim somos nós na vida espiritual. Nós vamos evoluindo a patamares em que a gente vai tendo mais responsabilidade e mais liberdade de ação. Então, nós temos esse livre-arbítrio que vai nos dando condições de escolher já caminhos a seguir, mas sempre nos responsabilizando também. Então, assim, a punição, vamos assim dizer, por isso é que eu falo que a lei de causa e efeito, ela é proporcional a esse caminhar do espírito. Se eu sou um espírito que tem uma evolução média, eu vou ser menos cobrado da lei divina do que um espírito que já tem uma evolução maior e que faz a mesma coisa que eu fiz. Então, se 2 espíritos cometem a mesma infração, cometem o mesmo erro, vamos assim dizer, eles vão ser penalizados pela lei de forma diferenciada, de acordo com o patamar evolutivo de cada um. Então, se uma criança de 11 anos comete um ato que não deveria cometer, e um adulto comete o mesmo ato, o adulto tem que ser penalizado de forma diferenciada da criança. Por isso a lei hoje também tem essa diferenciação. Uma criança, ela não é, pela justiça, ela não é condenada ou punida como um adulto. Ela tem as diferenças, a lei permite que ela sofra, tenha atitudes de penalidade diferenciada, vai para uma escola, é diferente, não joga uma criança na prisão, não se faz isso. Mas o adulto, que já tem a experiência maior de vida, ele é mais cobrado pela mesma infração. Assim é a lei divina nos cobrando o retorno das nossas atitudes, o mau uso do nosso livre-arbítrio. E o bom uso desse livre-arbítrio nos faz galgar esse patamar evolutivo. Então vai me fazer ser um espírito com um conhecimento melhor. Eu vou estar junto de espíritos que pensam de uma forma mais equilibrada. Então, se eu tenho o meu livre-arbítrio, é uma boa escolha, eu vou estar
sendo acompanhado de bons espíritos que fazem essas boas escolhas e vão me incentivar a fazer sempre boas escolhas. E se meu livre-arbítrio é a escolha errada, eu também vou ter uma série de irmãos do meu lado me incentivando a fazer a coisa errada, porque é o que eles querem, é o que eles gostam ainda, porque eles também são espíritos em desenvolvimento e não tão evoluídos quanto os espíritos melhores, que têm boas decisões, né? O espírito já evoluído é como um homem maduro, em que as provações e os corretivos já formaram a sua personalidade e, como consequência, tem uma liberdade maior. Então, nós sabemos, lá no plano espiritual, que o espírito que tem já sabe usar melhor o seu livre-arbítrio, que tem uma conduta mais já equilibrada, que já aprendeu. Ele aprendeu através das dificuldades. Deus não colocou esse aprendizado na cabeça dele, no coração dele, assim. Ele aprendeu com as dificuldades. Ele já foi um espírito inferior, já cometeu vários erros, já usou mal o seu livre-arbítrio, já sofreu as consequências das reencarnações, ou seja, as dificuldades, porque o plano reencarnatório que o espírito participa de um modo geral, ele é um uso do livre-arbítrio. É o espírito chegar lá no plano espiritual antes de reencarnar para fazer esse planejamento junto com os espíritos superiores. Os espíritos que têm por missão trabalharem os planejamentos reencarnatórios. Eu vou chegar para um espírito desses lá, fazer uma reuniãozinha, né, fazer uma pincelada grosso modo, e vou escolher como eu quero reencarnar, o que eu preciso. E aí eu vou usar o meu livre-arbítrio, mas eu vou estar orientado ali para usar bem esse livre-arbítrio, mas eu já tenho uma certa conduta já pautada, né, no bom uso do livre-arbítrio. Porque se eu não souber usar esse livre-arbítrio, os espíritos superiores vão me ajudar. Mas eu vou escolher como eu quero reencarnar. Aí eu vou olhar para o meu passado, vou olhar as minhas reencarnações passadas. Porque lá no plano espiritual eu não me engano a mim mesmo. Eu vou olhar e vou ver exatamente aquilo que eu sou, aquilo que eu preciso de fazer para eu seguir o caminho certo. Esse livre-arbítrio, ele não tem desculpa. Se eu usar mal, é porque eu realmente quero usar mal. Então, lá eu vou ver o que eu passei, o que eu fiz de errado no passado, quem eu prejudiquei, de que forma. Todas essas avaliações eu faço no plano espiritual para tomar decisão, para eu tomar decisão. Deus me permite isso. E aí eu vou ver que determinadas reencarnações passadas aí, eu cometi atitudes assim, muito erradas mesmo, prejudiquei muita gente, fiz inimigos, comprometi muitas vezes o ambiente onde eu estava, porque não é só o mal que eu faço com as pessoas, é o mal que eu faço pelo ambiente e a região onde eu estou inserido. Eu tenho que cuidar não só do meu irmão, mas também do ambiente onde eu vivo. Então, se eu comprometi qualquer uma dessas situações, eu vou pedir uma reencarnação onde eu possa resgatar essas dificuldades. As desarmonias criadas por mim, eu vou ter essa oportunidade de escolher como eu vou resgatar. Aí eu posso falar, poxa, eu induzi um irmão aqui ao vício, então como é que eu posso resgatar? Eu vou chamar ele para vir numa reencarnação como meu filho, ou vou trazer para uma reencarnação como uma filha, como uma esposa, para que eu possa ajudar, para que eu possa fazer com que eles saia desse vício que eu me induzia a cair nele na vida passada. Somente, e quando você faz tudo, a pessoa não. Você faz o que pode, é em relação ao vício mesmo. E a pessoa não quer ajuda.
Aí você está, como se diz, está bem, mas sem a sua parte, a pessoa não é a escolha dela? Sim, claro. O livre-arbítrio porque... é um dos dois lados. Se eu tenho uma consciência que eu preciso de ajudar determinado espírito lá que eu prejudiquei e vem trazê-lo para nascer como meu filho, para ajudar, e se ele é rebelde e não quer, eu estou fazendo a minha parte. Ele vai ter, esse é o livre-arbítrio dele, que é respeitado. Então ele vai ter que acertar essa desarmonia que ele está criando. Nesse momento é ele que está criando, é um problema dele. A minha parte eu estou fazendo. Então eu vou, faço o planejamento, recebo esse espírito como parente, como filho, como esposa, como uma relação de amizade, de colegas de trabalho, sei lá, qualquer tipo de relação, para que eu possa estar junto dele e ajudar. Vamos ver. Então eu estou usando meu livre-arbítrio. Porque eu percebi que eu não preciso de fazer isso. Então, se eu cometi um crime, matei alguém, eu atirei em alguém lá no assalto, fui assaltante e matei uma pessoa. Aí eu vou ver isso lá no meu planejamento. Puxa vida, eu tenho que resgatar isso aqui. Então eu vou resgatar. O resgate ele tem duas situações. Ele tem o arrependimento e a vontade de não fazer mais esse tipo de coisa, né? A pessoa vai se avaliar e vai se arrepender, e tem a parte do ressarcimento. Eu tenho que ressarcir. Então eu posso assim, eu tenho dois tipos de ressarcimento. Se eu posso, por exemplo, pedir para se num determinado momento da minha vida encarnada eu ser assaltado também, passar pelo mesmo processo. Uma coisa assim, porque Deus aproveita o erro do outro, que ele tem o livre-arbítrio de errar, para poder fazer o bem também. Então Deus aproveita o erro, as coisas erradas, para poder tirar dali as coisas boas. Então Deus sabe, eu reencarnei com o propósito, escolhi o propósito de também sofrer um assalto aqui e ser assassinado, como eu fiz com o outro, lá na vida passada. Então, vou passar pelo mesmo processo para eu ver o que é o processo é doloroso. Então, em determinado momento que eu estou encarnado aqui, vai acontecer, sai um assaltante de casa com vontade de assaltar alguém, vai assaltar mesmo, porque tem o livre-arbítrio dele, a escolha da vida dele. Então já deu, vou cumprir meu karma, o que eu escolhi. Vai me direcionar a passar naquela rua ali, onde eu vou ser assaltado e vou sofrer as consequências. Isso é uma forma. Mas aí, com licença, mas aí está voltando a lei italiana. Não. 21 do novo. Não é a lei de Então, a lei da justiça, a lei do Moisés. Nós temos que pensar na mente de Espírito. Não é uma repressão feita ou você matar, não feita ou ser assassinado. Aí, por causa disso, nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. O próprio Jesus Cristo prometeu separar o justo do trigo. Sim, mas a escolha não é Deus que escolhe que eu vou passar ali para ser assaltado. A escolha é minha. Eu vou escolher passar por essa dificuldade. Então Deus me indica o caminho, porque aquele assaltante ele vai assaltar de qualquer forma. E ele não vai assaltar uma pessoa que não tenha esse karma na vida dele. Por exemplo, se tem dois espíritos aqui, eu fui assaltante e matei, o outro não. Então, para passar ali onde vai acontecer o assalto, o ideal é que seja eu. Eu escolho passar ali, o outro não tem esse karma, ele não vai passar por ali, ele vai ser retirado daquele caminho, porque ele não tem que passar por aquilo. Deus permite que essas decisões sejam nossas, não é Ele que decide, seja do próprio Espírito, como forma de ressarcimento. Mas não necessariamente isso que acontece. Não é só isso. Eu posso muitas vezes resgatar esse processo. Eu atirei na pessoa ali, matei, não vou fazer isso, me arrependo. Eu posso pegar aquele espírito também, receber ele numa reencarnação, e ele vai muitas vezes ter um problema de saúde, um problema físico,
no processo reencarnatório em função do que ele passou, em função daquela dificuldade que eu criei, dando tiro nele muitas vezes. Muitas vezes eu dei um tiro na cabeça dele e ele vai ter uma reencarnação. Por quê? Eu dei um tiro na cabeça dele muitas vezes, e isso já vem de processos mais antigos e que eu tenho um envolvimento com ele maior, muitas vezes, mais antigo ainda. Então, é a lei de causa e efeito agindo entre eu e ele. Mas eu posso receber ele como filho com um processo mental atrofiado. Eu vou ter dificuldade em criar uma criança que não pensa direito, que tem uma síndrome mental, uma coisa assim, que é a consequência das minhas atitudes. Então eu estou cuidando daquele espírito com todo carinho e amor, que vai ser o meu filho numa nova reencarnação, e eu resgato o meu débito. Não necessariamente eu tenho que fazer essa do tiro, que eu vou passar lá para ser soltado, pode acontecer, mas não necessariamente é essa forma de resolver. Tem vários tipos de formas diferentes, entendeu? Várias formas diferentes. Amém. E isso é ajuste dos dois espíritos. Dos dois espíritos, é o que eu falei, que ele tem a lei de causa e efeito na vida dele agindo também. Porque muitas vezes ele fez a mesma coisa com outras pessoas, entendeu? Então é um ajuste que se faz. É um ajuste entre os espíritos, orientado pelos espíritos superiores. Então, eu dei isso, é um exemplo do uso do livre-arbítrio lá no plano espiritual, escolhendo a forma de reencarnar e uma vida, a nova vida dele. Mas se esse espírito ainda não tem a maturidade para escolher a sua reencarnação completa, ele pode ser orientado pelos espíritos superiores. Então os espíritos superiores vão verificar o que precisa de acontecer com ele, o que ele precisa de passar no processo evolutivo dele, e vai escolher a reencarnação para ele, por ele não ter capacidade ainda de ter esse livre-arbítrio respeitado. Não é que ele seja desrespeitado, mas ele é ajudado. Então, muitas vezes eu escolho passar por uma dificuldade que os espíritos superiores vão virar para mim e falar assim: olha, tudo bem, eu entendo que você queira passar por isso, pelos motivos que você quer, mas você ainda não está preparado para passar por esse problema. Então vamos deixar isso mais para frente. Vamos cuidar de outros assuntos aqui, outros problemas que você tem que são menos graves, para que senão você vai encarnar com um karma a ser passado muito pesado, você não vai conseguir vencer a sua reencarnação. Então eles me orientam: não, isso aqui você não vai, vamos deixar isso aqui no prego, na próxima reencarnação talvez você consiga resgatar isso aqui. Você ainda não tem maturidade suficiente para fazer isso. Então eu sou orientado, os espíritos superiores estão sempre me orientando, no caso de eu extrapolar esse meu direito de escolha, porque se eu não tenho maturidade para escolher plena, eu sou ajudado pelos espíritos superiores. O que vai acontecer que os espíritos superiores nos mostram é o seguinte: que um dia, como o senhor disse aí no mundo de regeneração, a gente vai se modificando, a gente vai aprendendo, e cada vez mais esse uso do livre-arbítrio ele vai sendo menor na nossa vida, porque aquilo que nós já aprendemos e já fazemos, ele não faz parte mais do livre-arbítrio, porque são atitudes que eu faço já de conhecimento de causa. Então eu não tenho que pensar se eu faço. Se eu estiver lá no mundo de regeneração, ou no mundo mais superior, é porque eu já adquiria a maturidade suficiente para estar lá. Então, se eu passar aqui e ver o irmão precisando de ajuda, eu não tenho que pensar se eu vou ajudá-lo. Já é uma atitude natural eu chegar e pegar ele e ajudar. Então, isso já não é exercício de livre-arbítrio mais, já é atitude já resolvida. Eu já resolvi. Jesus não usava o livre-arbítrio dele assim, porque ele já era todo resolvido perante a vontade do Pai. Então ele fazia, ele sabia o que ele tinha que fazer, já sem precisar pensar se devia ou não fazer. É diferente de nós. Nós hoje chegamos, vemos o irmão sofrendo, a gente ainda pensa: o que ele está sofrendo? Será que vou ajudá-lo, mas será que eu não estou trabalhando? Será que eu dou o dinheiro para ele ou não?
eu levo ele para dentro da minha casa e deixo ele ficar lá, passando uns dias lá, até ele recuperar da sua saúde. A gente pensa se ajuda ou não. Isso é o livre-arbítrio sendo utilizado por nós. Aquele espírito superior que já adquiriu determinada maturidade, ele já não pensa assim. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Então ele já chega e resolve. Então já o livre-arbítrio, então, ele é inversamente proporcional ao crescimento. À medida que nós vamos crescendo, esse livre-arbítrio vai diminuindo. Nós usamos menos, porque aquilo que nós já aprendemos, que temos que fazer, que é natural na vida espiritual, que faz parte da lei, a gente já sabe e já faz sem precisar de pensar duas vezes. Então esse livre-arbítrio ele vai diminuindo à medida que nós vamos crescendo. Então o espírito, quando ele é inferior, quando ele é primitivo, ele utiliza desse instinto que é a lei de Deus sendo direcionando a vida dele para ele poder sobreviver. Mas Deus manda espíritos aí mais evoluídos para ajudar. Não fica abandonado só à mercê do instinto. Ele tem ajuda para que ele possa desenvolver. Porque se ele ficar guiado só pelo instinto, a inteligência dele não vai desenvolver. Então Deus manda sempre espíritos mais já desenvolvidos para estar junto com aquele outro espírito, para poder estimular e ensinar esse andar dele, esse caminhar dele. E que é o que aconteceu com a Terra, né? Quando Deus nos criou, que Jesus construiu esse planeta para nos abrigar, Deus encarregou Jesus, né, de ser o responsável por todos nós aqui da Terra. Então Jesus construiu essa Terra. Então quando nós fomos criados simples, ignorantes, espíritos ainda involuídos, Jesus já era a evolução que ele é hoje. Já era. Evoluiu em outros. Ele passou por esse processo evolutivo, todos nós estamos passando. Então ele criou essa terra, nos colocou aqui, mas trouxe para viver conosco espíritos que já tinham uma certa evolução, que já sabiam usar o livre-arbítrio, já usavam inteligência, já usavam a razão, tinham uma certa inteligência desenvolvida. Mas não tinha ainda o desenvolvimento moral necessário, proporcional a esse desenvolvimento intelectual. E é o que está acontecendo agora com a Terra, nesse processo de mudança para o planeta de regeneração. Então, vieram os capelinos. O que eram os capelinos? Eram espíritos de outro planeta que estavam no mundo de provas e expiação, na época, que Capela estava mudando para a regeneração também, naquela época, e esses espíritos não atingiram a evolução moral necessária para continuar lá. É o que vai acontecer com a Terra. Então, Jesus convidou esses espíritos para participar da Terra aqui, que eram nós espíritos primitivos, precisavam de ajuda para evoluir. Então esses espíritos concordaram, né? Vieram, reencarnaram aqui, continuaram a evolução deles, nos ajudaram no processo de aprendizado. As grandes descobertas que aconteceram tiveram totalmente ajuda, né? E normalmente a mão mesmo desses capelinos, que já tinham uma inteligência para descobriu que tinha o fogo para cozinhar os alimentos, fazer os abrigos. E à medida que foi caminhando essa evolução, né, esse aprendizado, nós fomos adquirindo grau de maturidade para poder já começar também a exercer o nosso livre-arbítrio e contrair também as desarmonias da natureza, porque junto com isso vieram em nós também a sensação, né, de egoísmo, de orgulho, vaidade, prepotência. Essas coisas vêm crescendo junto. É o joio junto com o trigo. Vieram crescendo junto. Por isso que nós adquirimos esse processo. Nós precisamos desse
processo reencarnatório, várias reencarnações, para a gente vir sempre cometendo erros e corrigindo, até que não cometemos mais erros e terminamos corrigindo tudo. Então, quando nós não devemos mais nem um centímetro, se a gente parar com essa de fazer dívidas, vamos assim dizer, aí nós estaremos caminhando para esse outro mundo mais feliz. Então, os capelinos, eles voltaram para a Capela. A Capela já era um planeta, um mundo regenerado, mas eles adquiriram a regeneração deles aqui na Terra, sofrendo junto conosco no início da humanidade, mas nos ajudando, cumprindo a missão que foi determinada para eles. Então, a Terra está passando por esse processo de regeneração, nós estamos aqui convivendo, nosso livre-arbítrio é totalmente respeitado por Deus, pelos nossos anjos de guarda, pelos espíritos superiores, e nós vamos cometendo atitudes boas e más. Então, nós somos momentos trigo e momentos joio. Quando nós desencarnarmos, nós vamos passar pelos processos da colheita, da ceifa. Então vamos passar, nós somos mais joio ou somos mais trigo? Se nós formos mais trigo, a gente tem ainda a condição de permanecer. Se a gente for mais joio, e a gente não vai ter tempo mais de continuar aqui, porque o mundo, a Terra, está mudando o patamar, então não tem mais condições. Eu tive até a última reencarnação, não aproveitei o que eu tinha que aproveitar, então eu vou ser levado para um outro mundo de prova e expiação que existe, que está precisando da minha ajuda, porque ele vai ser tecnologicamente, intelectualmente inferior um pouco a essa Terra hoje. Então eu já tenho uma inteligência mais desenvolvida, porque eu já aprendi aqui, e vou reencarnar nesse outro mundo, naturalmente, vou nascer lá, com outros espíritos jamais ainda inferiores, viver situações ainda de selvageria muitas vezes, ou de violências muitas vezes, que nós hoje vivemos, mas já algumas delas a gente já não faz mais, mas lá ainda vai existir, para que eu possa, de onde eu parei, eu continuar, até eu adquirir uma maturidade suficiente para eu voltar para cá. Aí quando eu fizer minha parte lá, que eu já aprendi, que já me tornei trigo lá, aí na próxima reencarnação, você agora pode voltar lá para a Terra, porque você já é trigo, você pode ficar no meio do trigo lá, você não é joio mais. Então esse é o processo. Então esse livre-arbítrio nos permite fazer essas escolhas. Eu quero estar logo lá no mundo de regeneração, então vou cuidar da minha atitude e do meu comportamento hoje. Vou fazer a minha caminhada da melhor maneira possível, para que eu possa ir aos poucos eliminando o joio do meu coração e deixando só a parte do trigo mesmo. Né? Então, sim. Licença. Mas em como é que fala, planeta, né, uma terra mais primitiva, menos fluida igual a terra, que vai separar o joio do trigo, o espírito não tem que evoluir, se ele vai regredir, não, porque ele vai menos evolutivo, não. Não, ele vai usar do seu conhecimento, do seu potencial hoje que ele tem para ajudar os outros. O espírito não regride. É isso que eu pensei. Ele continua crescendo lá, adquirindo conhecimento, refletindo sobre as suas atitudes, convivendo com os irmãos lá. Então ele continua o processo de evolução dele. Só que ele tem que estar lá porque a Terra já está superior à condição evolutiva que ele tem. Ele já não tem essa condição de estar na Terra. Como nós hoje, nós estamos aqui no mundo, nós não temos ainda condições de ir por regeneração. Ainda, nós ainda estamos em processo de aprendizado. Nós vamos todos para o mundo de regeneração, mas cada um no seu momento certo. Não quer dizer que vamos todos ao mesmo tempo, porque cada um tem uma evolução diferente. Nós temos espíritos aí, aqui na Terra, evoluídos ainda, como Chico Xavier, que desencarnou tem pouco tempo, que era nosso contemporâneo aqui. Chico Xavier já era um espírito com evolução de mundo puro, mundo superior mesmo, já muito feliz.
tem o Divaldo Franco, tem outros benfeitores aí que entre nós, tem muitos benfeitores que a gente muitas vezes não conhece, porque o bem é pouco divulgado e o mal é que prevalece, ainda no mundo que nós vivemos. O mal é que dá ibope, o mal é que dá dinheiro, é que vende jornal, é que vende internet. O bem ainda é acanhado. O bem precisa de se lançar mais para ser conhecido. Mas isso não quer dizer que ele não está entre nós. Está entre nós e cada vez aumentando. Nós não estamos olhando, não podemos olhar o mundo que vivemos de forma negativa ou achando que está tudo perdido. Não. O bem está do nosso lado, ainda crescendo em quantidades grandes. Só que o bem é apanhado, o bem não faz propaganda. É o nosso endurecimento, né? Porque nós ainda somos muito endurecidos, nós somos muito orgulhosos, somos egoístas. É a questão mas nós da precisamos para ser felizes. Depende de quem? De nós. Depende só de nós. Então, baseado nisso, que a gente vai lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos fala para a gente o seguinte, na questão 114, Allan Kardec pergunta se os espíritos bons ou maus, eles são por natureza ou são por eles mesmos, eles se modificam por eles mesmos. Então, quer dizer, os espíritos são bons por natureza. Se fossem bons por natureza, significa que nós já fomos criados bons. O que não justificaria ter um mundo reencarnado. Se Deus nos criasse, já colocasse esses conhecimentos todos já desenvolvidos em nós, sem precisar do nosso esforço, da nossa convivência com o outro para aprender, a gente não precisava de reencarnar, a gente não precisava de livre-arbítrio, nada, porque já estava tudo pronto. Então não é por natureza que nós crescemos, mas por esforço próprio. Então nós nascemos sem essas vantagens nenhuma, para que essas vantagens sejam adquiridas por nós através da nossa vontade. Por isso que o livre-arbítrio é importante. E por isso que não precisamos ainda das reencarnações. Porque é reencarnando que nós aprendemos. O mundo material é a escola. Infelizmente, a maioria, grande parte, acha que o mundo material é o que nós temos eternamente. A gente acha que o espírito é imortal, nós somos imortais. Mas não é esse mundo material que é a nossa casa, não. Essa casa, esse mundo material é um processo de aprendizado que nós estamos passando. Porque o nosso mundo é o mundo espiritual, nós vivemos espiritualmente, nós vivemos no universo. Essa é a nossa casa. Nós vamos adquirir condições de transitar entre os mundos, através da nossa vontade. O espírito cada vez mais superior, ele é cada vez mais leve, cada vez ele se desloca com mais facilidade. O espírito superior, tipo Jesus assim, ele se desloca de um lugar para o outro através da sua vontade, do pensamento. O espírito superior, ele se desdobra. Ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele se desdobra seu corpo espiritual. Então, assim, são situações que nós ainda não temos isso, porque ainda não adquirimos. Mas estamos nesse mundo encarnado, passando por todas as dificuldades, para a gente aprender. E a gente não pode achar que esse mundo material é a única coisa que nós temos e gastar as nossas energias em função da matéria e esquecer o lado espiritual, que é o lado verdadeiro. E o que a gente faz muitas vezes, a gente se envolve na matéria, no gosto material, em querer adquirir as coisas, em querer ter poder, em querer achar que é melhor do que o outro discriminar questões de raça, questões de gênero, questões de série de questões que a gente tem hoje aí e que não justifica, porque nós somos todos iguais, todos irmãos, aprendendo as mesmas coisas e caminhando na mesma direção. Ir por mundos felizes e à medida que nós vamos crescendo e transformando a nossa vida para os mundos mais felizes, nós vamos ficando mais leves, mais livres
da dificuldade de ter que raciocinar em termos de livre-arbítrio, porque a gente já vai adquirindo os conhecimentos necessários para saber o que fazer, sem precisar de ficar angustiado em se eu faço isso, eu faço aquilo, aí me dá uma angústia, eu não sei o que eu faço. Isso é coisa nossa do mundo, no patamar que nós estamos. À medida que nós vamos aprendendo, evoluindo, a gente não vai tendo essas angústias mais não, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso ficar angustiado em saber o que eu devo fazer, se faço A ou B. Não, eu sei que é o A que eu tenho que fazer, já está definido, é a lei de Deus, é que Deus quer de mim, eu faço A. Então eu não preciso pensar, já vou fazer. Então esse livre-arbítrio vai cada vez sendo menos angustiante na nossa vida e a gente vai cada vez adquirindo menos dificuldades em função do mau uso dele, né? Então lá no Livro dos Espíritos, né, continuando aqui, ele fala que são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior, ou seja, esse processo evolutivo que nós temos. Porque nós adquirimos, nós temos uma escala evolutiva, da mesma forma que os mundos também têm, cada um tem a sua escala evolutiva. A Terra está no processo da segunda escala, que é o mundo de prova e expiação, em transformação para a terceira escala, que é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo intermediário, vamos assim dizer, um processo intermediário entre o mundo de provas e expiação e o mundo feliz, o mundo de espíritos puros. Então esse mundo de regeneração é onde nós vamos estar nos refazendo do sofrimento que passamos no mundo de prova e expiação. Nós vamos ter mais paz, nós vamos ter mais tranquilidade, nós vamos ter mais tempo de refletir, de continuar nosso crescimento. Nós ainda vamos ser espíritos em desenvolvimento, não vamos ser ainda espírito puro, espírito superior, não seremos ainda não, mas estaremos no processo. Deus criou esse mundo de regeneração para que seja um mundo de descanso, vamos assim dizer, das dificuldades que nós vivemos quando estávamos no processo do mundo de prova e expiação. O sofrimento todos que passamos, as dificuldades que vivemos, as reencarnações que passamos, sofrendo dificuldades, defeitos físicos, pobreza, passar fome, ser discriminado, tudo isso que nós passamos no mundo de regeneração, nós vamos relaxar, nós vamos descansar nossa mente. O Espírito vai refazer a sua mente, esquecer, deixando isso para trás, que lá não vai existir essas coisas. Lá vão ter nossas dificuldades ainda pertinentes ao mundo de regeneração, mas serão coisas que nós vamos passar com mais facilidade, com mais leveza. O nosso corpo físico vai ser mais leve, mais bonito. Grande parte das doenças de hoje nós lá não teremos, porque elas são resultado das nossas atitudes que nós lá não vamos ter mais. Então, assim, é um processo de descanso, e por isso que é um mundo regenerativo. Aí depois nós vamos viver lá no mundo de regeneração, talvez não sei quantas reencarnações, cada um tem seu processo, porque ainda vamos precisar de reencarnar. A Terra ainda vai ser uma terra material, mais bonita muitas vezes, a natureza mais refeita, e nós vamos conviver melhor com a natureza, não vamos estar destruindo, nós vamos viver melhor com os animais e vamos melhorar a nossa conduta espírita. O nosso corpo espiritual vai refletir uma luz diferente, uma luz mais bonita. E nós vamos estar preparados para um mundo puro, de espírito superior. E aí vai ser melhor ainda, que aí ainda as outras dificuldades que são ainda pequenas do mundo regenerativo, nós não vamos ter lá. E lá no mundo superior nós vamos usar menos o nosso livre-arbítrio, porque nós já vamos estar sabendo o que precisamos de fazer. E vamos ser trabalhadores na seara, trabalhadores, porque o espírito, quanto mais ele cresce, mais ele trabalha, mais ele se dedica a ajudar o próximo, mais ele dedica a ajudar os mundos inferiores. Então é essa a nossa caminhada.
E nós vamos estar felizes, porque é no trabalho e na ajuda que a gente pode dar para emprestar para os nossos irmãos que estarão em mundos inferiores, é que é a nossa felicidade. Nós não vamos precisar de ser felizes, achar que vamos ser felizes, indo para a balada, vou ir cantar, tomar uma cervejinha. Não é por essa felicidade material, é a felicidade íntima, no fundo do coração. É a felicidade de estar fazendo a vontade do Pai, de estar de mãos dadas com Jesus, que faz a vontade do Pai. E nós vamos estar ajudando ali com a maior satisfação. Não vamos ficar preocupados em dormir até meio-dia, dormir demais, porque a gente nem vai dormir, porque o espírito quanto mais superior, menos ele precisa disso. A nossa alimentação é uma alimentação sadia, pura, fluídica muitas vezes. Então assim, são coisas naturais e felizes, boas, que nós vamos conquistar, mas depende das nossas atitudes. O livre-arbítrio é dado a nós para a gente poder aprender a escolher esses caminhos. Então esse processo que vamos passar agora de regeneração é um processo decisivo que nós estamos vivendo. É um momento decisivo de nós refletirmos sobre o que é bom mesmo, sobre a vida futura. A vida futura não é essa vida material. Claro que nós temos que viver aqui na vida material, porque nós estamos aqui na matéria, nós estamos no corpo físico, mas vamos priorizar. O que é importante? É a matéria ou o espírito? Vamos viver bem na matéria, mas vamos priorizar as qualidades do espírito, porque essas qualidades é que nos acompanham, essas qualidades que vão nos fazer subir os degraus da evolução. Então esse livre-arbítrio serve para nós escolhermos adequadamente o caminho que nós temos que seguir, mas seremos sempre responsabilizados pela escolha que fazemos. É aquela semente, eu jogo a semente e vou colher aquela fruta da semente. Se é uma fruta ruim, infelizmente eu vou ter que colher essa fruta ruim. Ninguém vai colher ela por mim. Se eu jogo um espinheiro, eu vou colher espinhos e vou viver no meio desse espinho até que ele acabe. Mas se eu jogo rosa, se eu jogo flores, eu vou colher perfume, vou colher beleza. Então essa escolha que está em nós, é nós que escolhemos. Eu acho que chegou no final da palestra, eu tinha mais umas coisas para falar aqui, mas eu acho que eu deixei claro, espero que tenha deixado claro para vocês. Se eu não conseguir atender às expectativas, responder adequadamente, vocês me desculpem, mas basicamente o que eu tinha de falar era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Muito bem. Dúvidas eu tenho certeza que todos têm. E todos vão levar. A doutrina foi baseada, buscada por um cientista chamado Allan Kardec, que perguntou aos espíritos de todas as maneiras sobre assuntos diversos. E com isso, ele conseguiu as respostas que satisfizeram a mente dele, o coração dele, e passou isso tudo para nós. Nós precisamos continuar buscando essas perguntas, até que o nosso coração e nossa mente compreendam a razão da vida. O que se falou aqui está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho. Se fosse estudar isso aqui, seria um ano inteiro. Todas as questões do livre-arbítrio, todas as questões do desejo e da vontade nossa, que pode ser cumprida ou não. Então cabe a nós agora, com essa chance que a gente tem de mais tarde, no decorrer da noite, pegar o Livro dos Espíritos
pegar o Evangelho e consolidar isso que a gente está entendendo, que a gente está estudando, para que isso entre no nosso coração. Ainda vão haver muitas dúvidas. Não é uma vida só que a gente precisa para aprender. Se fosse, seria muito prático. Mas não é. São várias e várias e várias. São tropeços e, enfim, essa busca constante do conhecimento que a gente precisa revivar em nossos corações o tempo inteiro. Vamos encerrando nossa reunião com a graça de Deus, e eu espero que todos vocês continuem buscando esse conhecimento, porque é a razão da nossa vida. Quanto mais a gente abrir o leque do conhecimento, mais fáceis serão os passos vindouros. Os nossos sofrimentos, na maioria das vezes, são por falta de compreensão, e a gente vai aprendendo e vai clareando. Logo após o término aqui, nós teremos aqui o nosso passe aqui da cabine. Quem se sentir à vontade de tomar passe, tenha vontade, né? No mais, a gente encerra com a campanha do culto cristão no lar, que nós estamos fazendo, e rogando a todos que abram o culto cristão em vossos lares. Existem aqui orientações, tanto no site, existem orientações aqui na portaria, e façam um culto cristão no lar. Mesmo que você não consiga reunir a família toda, comece fazendo você, porque nós precisamos de um culto cristão no lar. É uma hora fixa, porque a espiritualidade vai começar a seguir seu lar, vai começar a ajudar, né? Nosso lar, a gente vive com a multidão de testemunhos. O Paulo mesmo falou isso para a gente. E esse culto vai, de repente a gente tem um familiar que não encontrou o caminho, que ainda está lá, achando que está nos ajudando, que está colaborando com a gente, e às vezes não está. O culto vai fazer com que a espiritualidade chegue lá, convença esse irmão a ir para um lugar, uma escola melhor, um hospital. O culto é muito importante, e é uma forma única de unir a família em torno do Evangelho de Cristo. É uma forma de exemplificar para os pequenos, para os jovens, que existe um Cristo que veio aqui e deixou um caminho, o caminho da felicidade. O culto é muito importante. Outra campanha que a gente sempre está fazendo é pedir a todos nós, ao virmos para casa, lembrar que um quilinho de alimento que a gente puder trazer vai auxiliar o grupo que está pedindo aqui, que está necessitando, né? Nós estamos em tempos não muito fartos, apesar da fartura de nossa terra de ser grande, existe uma falta humana ainda, e tem muita gente passando muita necessidade. Nossa casa ajuda muita gente, graças a Deus. E quando você traz alguma coisa, você está ajudando você também. Você está cumprindo o Evangelho, dividindo. Você tem com aquele que precisa mais, né? Então, é um agradecimento que você tem para dividir. E esse é mais um. No mais, é só agradecer a espiritualidade que nos deu essa oportunidade, agradecer o Sr. Mendes que trouxe esse estudo, que estudou o termo para a gente, e pedir à nossa Mãe Santíssima que mantenha essas energias boas que recebemos nos nossos corações, que mantenha com seu manto de amor sagrado essas vibrações em torno da gente, e que a gente possa levar essas vibrações para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para os nossos vizinhos, que a gente não seja só receber, que a gente seja também doar. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja.
Que a paz esteja com todos, que tenham uma boa semana.